Política do Dia no ar, trazendo os principais temas debatidos nos bastidores do setor que é tão importante, que todo mundo gosta de debater aqui no estado do Piauí. Eu já começo com matéria, porque o deputado Henrique Pires, pelo MDB, aqui do estado, revela como ele prospecta as articulações de olho em 2022. Para o parlamentar, o ideal seria uma candidatura própria do MDB. Que história é essa, deputado? Conta pra gente. O PMDB, pelo seu tamanho, com a vitória também do doutor Pessoa aqui na capital, ele se consolida como, primeiro, em número de votos, é o maior partido do Piauí. Ainda no primeiro turno, não estou contabilizando os votos do doutor Pessoa no segundo turno. Em número de deputados estaduais, nós somos a maior bancada, juntamente com o progressista. Mas, em exercício, nós somos a maior hoje. Temos um senador da República e temos um deputado federal. Elegemos quase 40 prefeitos. Estamos em todos os municípios do estado do Piauí. O único município que o PMDB nunca tinha existido era Betânia. E, graças a Deus, foi o deputado Henrique Pires que instalou lá com o meu amigo Zé Idílio. Isso significa uma candidatura própria ou está associada a uma composição? Desde já, eu quero lhe dizer que, se houver uma convenção onde se poste uma candidatura própria ou indicação de vice ou composição para o Senado, esta mão aqui, ela sempre é o único partido que eu sou filiado até hoje, né? Coloquei até meu nome numa reunião do partido, como os deputados de mais mandato, senador, Marco Aurélio, meu deputado federal, não quis, coloquei meu nome para ser candidato a prefeito de Teresina. Então, numa convenção, que eu acredito que não haverá uma disputa, haverá um acordo, mas se houver, o Henrique Pires sempre votará pela candidatura própria. Então, essa mão aqui, candidatura própria, eu estando no PMDB, voto por uma candidatura própria. Agora, nós estamos num grupo partidário, comandado aqui pelo governador Wellington Dias, onde tem também o PSD do deputado Júlio César, o PDT do Flávio, o PL do Fábio, né? Então, isso é uma composição, solidariedade do Evaldo, então tem que ter um acordo. Nomes do partido que o senhor defende para representar em uma disputa majoritária? Veja bem, não é que eu defenda, mas o nome natural do grupo em 2018 era o nome do senador Marcelo Castro. Agora, isso depende se ele quer ou não. Segundo, Temístocles Filho tem que ser um homem ouvido em qualquer discussão política no estado do Piauí. Ele foi o grande vitorioso nas eleições passadas, ganhando Esperantina, sua terra natal, com a maioria de mais de 5 mil votos, e sendo o grande articulador da campanha aqui do nosso querido doutor Pessoa. E o doutor Pessoa, um homem de coragem, saiu candidato a prefeito em 2016, candidato a governador em 2018, candidato agora em 2020, dentro do PMDB, ganhou as eleições. Para comentar essa entrevista e outros assuntos, eu acolho Edna Maciel. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, as colegas, os telespectadores, satisfação estar aqui. E durante as férias de João Magalhães, eu acolho Maiara Martins, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Lívio, boa tarde, Edna, boa tarde, Eliezer, boa tarde, telespectadores aí da UDIA TV. E eu começo com Maiara Martins. Nós acompanhamos aqui uma entrevista que foi concedida pelo deputado Henrique Pires ao Eliezer Rodrigues, Maiara, defendendo no caso que o nome natural do MDB para 2022 é Marcelo Castro, mas sem deixar de considerar sempre o que pensa Temístocles Filho e doutor Pessoa. Este é o caminho que você acredita, Maiara, que está sendo realmente confirmado do MDB? Então, Lívio, eu acredito sim, né? O MDB já vem falando em candidatura própria para o governo do estado em várias eleições.
né, que a gente já vem falando nisso, e com a vitória do doutor Pessoa aqui em Teresina, que é a capital, principal colégio eleitoral, não tem como ser diferente, não tem como o partido não buscar pleitear essa candidatura, né, encabeçar uma chapa, uma candidatura própria para as eleições do próximo ano. É importante a gente destacar que a gente já vê um distanciamento, porque o PT dá indícios bem claros de que vai manter, sim, uma candidatura própria, né, quer contar com o apoio dos outros partidos, já vem trabalhando alguns nomes, inclusive, né, mais fortemente o do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Então, MDB e PT vão ter aí, a gente vai ter que observar muito o comportamento desses dois partidos, porque o MDB está sentindo agora um gostinho de comandar uma gestão, um executivo importante, como a capital Teresina, né, e com certeza vai querer alçar voos mais altos aí com uma candidatura própria ao governo do Estado. Já vinha sendo defendido alguns nomes, inclusive o próprio, a gente escutou aí na entrevista que o deputado Henrique Pires deu ao nosso colega Eliezer, citando alguns nomes. Outro nome que ele também tinha citado, além do nome de Marcelo Castro e do deputado Temístocles, também tinha sido citado em outras oportunidades. Ele chegou a citar também o do deputado Severo Eulálio, né, que tem uma base muito forte no interior, ali naquela região de Picos também. Severo Eulálio seria um nome interessante nesse contexto, Maiara, onde que realmente nós observamos só os grandes nomes do debate político. Severo Eulálio, que tem, de certa forma, uma ação mais tímida no cenário local aqui na nossa política, você acredita que realmente este seria um nome interessante para o MDB, que sempre se destaca, e é importante falarmos que não existe eleições no estado do Piauí sem uma participação efetiva do MDB? Lívia, assim, tudo vai depender do que o partido vai construir até lá, né? A gente ainda tem mais de um ano aí de eleições, então o PT, o Rafael Fonteles era um nome até então desconhecido, o governo do estado, o governador está botando ele debaixo do braço e levando ele, colocando ele no comando de alguns projetos importantes do estado, justamente para dar essa visibilidade. Então, é preciso observar o que o MDB vai fazer, caso haja, né? Lógico que o nome mais forte do partido é o senador Marcelo Castro, que já tem uma capilaridade no interior do estado, que já tem vários mandatos, acumula vários mandatos aí como deputado, agora como senador, sempre teve expressiva votação, já é uma figurinha carimbada no meio político de todo o Piauí. O deputado Temístocles Filho, da mesma forma, apesar de que eu acredito que o deputado Temístocles Filho ainda não teria essa vontade, digamos assim, de comandar, sair de uma candidatura para o governo do Estado, né? E então teria que ver se o MDB tem, né, essa disposição de colocar o deputado Severo Eulálio também debaixo dos braços e sair, porque é inegável que ele tem uma capilaridade no interior do estado, nessa região de Picos, mas falta essa base aqui na região norte do estado, inclusive aqui em Teresina, que ele ainda é pouco conhecido, né, ainda tem pouca expressão. Maiara, então o MDB precisa estar trabalhando realmente o nome dele, caso queira lançá-lo. E por que, na sua opinião, não é tempo Temístocles não dar sinais de que realmente quer ser candidato ao governo do estado do Piauí? Por que você acredita, por que você faz essa leitura do momento? Na verdade, o deputado Temístocles Filho, ele sempre foi uma figura muito respeitada no meio político, né? Não é à toa que ele está aí comandando o Legislativo do Estado há vários anos, inclusive já fez já teve várias oportunidades de deixar o Legislativo, mas sempre mudando a questão da votação na Assembleia Legislativa, é sempre bem votado, mas na minha avaliação, ele ainda quer permanecer no Legislativo, no comando do Legislativo, e aí imagina só, Lívia, eu chamo a reflexão, imagina só, o MDB comandando a capital, comandando o governo do estado e comandando a Assembleia Legislativa. Então, e já comanda, né, a Câmara Municipal. Então, seria, né, nunca um partido ia ter tantos comandos de órgãos, né, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Então, eu acredito que ele queira, sim, trabalhar um outro nome, o MDB deve trabalhar um outro nome, ou então o próprio deputado Temístocles, com uma garantia bem consistente de que o Legislativo também continuaria no comando do MDB, numa eventual candidatura majoritária ao governo do Estado.
Ok, Maiara, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Política do Dia. Edna Maciel, na entrevista ao Eliezer Rodrigues, nós percebemos o Henrique Pires valorizando a presença, a figura de Doutor Pessoa nos debates para 2022. Como é que você avalia qual deve ser a importância do prefeito de Teresina nas próximas eleições? Ora, mais uma vez, bem-vinda, Maiara. Hoje não é só Clube do Bolinha, né? Tá equilibrado 2-2 aqui. Bom, tratando desse assunto, como a própria colega disse, existe todo um trabalho a ser feito nesse período. E daí será muito importante que o doutor Pessoa, sua gestão, enfim, marque a presença do partido, faça uma boa gestão, se destaque nessa questão tão polêmica e tão preocupante da pandemia. Está vazando aqui um áudio, viu? No meu... Foi o meu telefone, Ok, esquece. tudo bem. Então, assim, o que acontece? Eu acho que a gente tem que vai ficar observando e vai ver toda essa caminhada aí do partido ter ou não uma candidatura própria majoritária, dependendo, sim, como você me perguntou nessa questão do prefeito, da atuação do prefeito, da sua equipe, da popularidade, do retorno do público e de todas as análises que certamente serão feitas e principalmente como a Maiara tocou aí nessa questão da capilaridade do interior do estado e do nome do Marcelo Castro, que ainda precisa também, embora seja um nome conhecido, nós todos conhecemos a trajetória dele, trabalhado. A gente sabe que tudo depende do marketing, da internet e da gestão, principalmente da gestão. Hoje o eleitor quer ver o que está sendo feito. E aí tem sim nomes, né? O MDB é um partido forte, histórico, tem nomes aí, vários que vocês citaram, para concorrer aí com o possível candidato já declaradíssimo aí pelo marketing que está sendo feito pelo governo do estado, Rafael Fonteles. Essa é a minha opinião. Eliezer Rodrigues, é impressionante observarmos como um partido tão grande, tão tradicional como o MDB, realmente se permite ser democrático mesmo depois de tanto tempo de história. É muito difícil nós encontrarmos um MDB coeso, focado em uma única linha. Nós já observamos há muito tempo de que o partido quer indicar ou cabeça ou o nome de vice-governador em uma chapa com o Partido dos Trabalhadores. Mas aí vem Henrique Pires e nos revela que enquanto ele estiver trabalhando no MDB, vai defender uma candidatura própria. Como é que você avalia essa entrevista que você fez com o deputado? Primeiro, lembrar que, historicamente, o MDB, que é um dos partidos mais antigos do Brasil, principalmente a partir da redemocratização, ele sempre é governo. Isso a nível nacional e a nível local também. É um partido que, tradicionalmente, se alia a quem está no governo quando não ocupa o governo, a chefia do Poder Executivo, de fato. Então, aí nós primeiro precisamos observar essa característica. A tendência do MDB, por mais que não indique um dos 3 nomes da chapa majoritária, mas é permanecer ao lado da base do governo, porque posteriormente outros cargos de primeiro escalão são negociados, cedidos para acomodar os partidos da base aliada. E vemos agora um MDB forte com a prefeitura da capital, com dezenas de prefeituras no interior do estado, e aí então o partido ele tem capital político para marcar território. Quando o deputado Henrique Pires diz que defende uma candidatura própria, quando outros nomes do partido defendem essa chamada terceira via e fugindo da polarização PT-progressistas, eu vejo como uma forma realmente de demarcar a força política, de dizer, olha, é preciso nos ouvir, é preciso nos cortejar, é preciso atender certas exigências do MDB, porque é um partido realmente que faz muita diferença e, nesse sentido, deve ser muito procurado, como já está sendo, tanto para se manter na base do governo, quanto também tem sofrido um assédio por parte da oposição. Lembramos aqui já de conversas do deputado Temístocles com o senador Ciro Nogueira. Então, isso realmente dá um crédito a mais para o MDB, o MDB sendo cortejado. E aí anuncia a possibilidade, que é uma possibilidade viável, do lançamento de uma candidatura própria. Mas não acredito que com esse objetivo fim. Vejo mais como uma forma de marcar território, de dizer que precisa ser ouvido e considerado. É isso mesmo, Maiara. Na sua opinião, você acredita que o MDB quer ser cortejado?
sempre quis, na verdade, né? Em outras eleições, o MDB sempre tem dito que é a noiva da vez, né? O MDB é a noiva da vez, eles sempre usaram essa expressão, não sei se vocês se recordam. Sim. Então, Correto. assim, o MDB mesmo, quando não quer, já sabe que não vai encabeçar uma chapa, né? E ir para uma candidatura majoritária, mas sempre tem buscado, né, conquistar espaços importantes, seja numa indicação de vice, seja numa acomodação de aliados dentro da estrutura da governista, né, que venceu as eleições. Então, o MDB, isso aí já faz parte também da história do MDB, querer estar sempre ali na linha de frente, estar sempre participando das discussões, participando de escolhas de nomes, para poder ganhar esse cacife na hora da divisão de cargos também. Falando sobre cacife, na fala de Eliezer Rodrigues, ele citou o nome de um político piauiense que realmente tem se destacado nos últimos processos eleitorais aqui em nosso estado. E nós vamos falar dele a partir de agora, Ciro Nogueira. Considerado um dos principais líderes do Congresso Nacional, o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, criticou em uma entrevista que repercutiu também aqui no estado do Piauí. Essa entrevista dele foi a um jornal de circulação nacional. Ele criticou o comportamento do ministro Paulo Guedes em relação aos parlamentares da casa, mais especificamente nas tratativas para a sanção do orçamento. Abre aspas. Ele tem errado muito nessa articulação. São falas de Ciro Nogueira, isso quando se referindo a Paulo Guedes. E é importante nós também trazermos para o nosso debate político uma questão muito importante acerca deste nome, que é atualmente o presidente do Diretório Nacional do Partido Progressistas. O senador Ciro Nogueira é o único piauiense titular na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid-19, que deve investigar irregularidades na condução da pandemia do novo coronavírus nos governos federal, estaduais e também municipais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também do Partido Progressistas, já apresentou a composição da CPI e os trabalhos devem ser iniciados já na próxima semana. Nós conseguimos uma fala do senador Ciro Nogueira sobre as expectativas dele acerca desta CPI e é o que você confere a partir de agora. O trabalho dessa CPI deve acontecer no período de 90 dias. Eu espero que o foco da CPI não seja o debate, a disputa política, a guerra política, pois nós temos que passar para a sociedade que nós estamos preocupados em imunizar a população, em tratar a população, e isso vai ficar bem claro se nós sairmos do jogo e da disputa política. Eu espero que o mais rapidamente possível a CPI seja instalada, já que nós temos muitas respostas para dar à sociedade, principalmente fiscalizar aqueles governos que receberam um volume gigantesco de recursos federais e não investiram na saúde da população, como é o caso do Piauí. Ayara Martins, o que esperar da postura de Ciro Nogueira nesta CPI? Então, Lívio, o senador Ciro Nogueira tem dado demonstrações de que está com muita sede realmente no governo do estado, aqui do Piauí, né, de aliados, né, passaram a ser adversários ferrenhos, aí ele não tem poupado críticas e com certeza o senador Ciro Nogueira ele já tem, né, esse peso político muito grande já junto ao governo federal. E aí, agora, integrando essa comissão, eu acredito que o senador Ciro Nogueira ele vai realmente ver até que ponto, porque o senador Ciro Nogueira continua sendo aliado aí do governo Bolsonaro, né, já vem fazendo defesas do presidente a nível nacional, e eu acredito que ele deva ir, principalmente, né, buscando essa fiscalização da aplicação aqui no Piauí. Ele já vem dando nas suas redes sociais, dando essa demonstração de que aqui tem irregularidades, ele faz afirmações, né, disso, de que aqui tem irregularidades na aplicação dos recursos, e eu acredito que ele deva ver até onde pode ir, porque a CPI também inclui o governo federal. Então, eu acredito que ele vai cauteloso no que tange aos governos relacionados ao Progressistas e ao próprio governo federal, mas com muita sede aqui no governo do Piauí. Edna Maciel, na sua avaliação, Ciro Nogueira vai ser um contraponto importante em uma CPI em que realmente, apesar de que se conseguiu
dividir essa responsabilidade de se investigar todas as responsabilidades federais, estaduais e municipais. Mas, de certa forma, o governo federal ainda continua sendo o principal ponto de destaque, ponto de atenção nessa CPI. Você acredita que ter Ciro Nogueira neste contraponto vai ser uma arma importante para Jair Bolsonaro no Congresso? Sem sombra de dúvida, já que a composição está aí desde o início, o governo federal vendo que tinha que ter uma representatividade, que tem que ter o contraponto e a representatividade para defendê-lo, porque, como você mesmo disse, o governo federal foi o alvo principal. E, nesse momento, o que menos Jair Bolsonaro quer é que um escândalo, é que notícias negativas, é que alguma apuração venha trazer pontos negativos para o seu governo. Então, é óbvio que ter alguém dentro dessa CPI que represente e defenda o governo ou que bata em quem está batendo no governo e tenha como alvo principal, aí no nosso caso aqui do governo do estado, vai respingar direto, claro, no governo e no governador Wellington Dias. Ciro e o Wellington agora, como a Mayara pontuou, fazem esse embate, né? E em volta da pandemia a gente está vendo aí a politização que está havendo também. Então, o que a gente espera e o que a gente está observando é isso. Ciro Nogueira vai marcar, sim, dentro dessa CPI, esse contraponto, essa posição. Vamos acompanhar, mas é o que demonstra, né? Que ele mesmo demonstra. Sim. Eliezer Rodrigues, mas foi bem marcante na fala de Ciro Nogueira, que nós acabamos de acompanhar, de que um dos principais objetivos e até a razão da participação dele nesta comissão parlamentar de inquérito é não deixar politizar a gestão da pandemia do novo coronavírus. Mas quando Ciro Nogueira afirma que realmente nós temos irregularidades no estado do Piauí, quando ele tenta desfocar e focar a questão da investigação para o estado do Piauí, não seria já politizar essa questão, visto que o atual governador e, claro, um dos principais nomes a ser batidos nas próximas eleições, toda a articulação que envolve o Wellington Dias é uma das principais articulações a serem batidas em 2022, isso por si só já não é politizar a CPI? Com certeza, Lívio Galeno. Eu também não gostaria que a CPI fosse politizada, assim como toda a gestão da pandemia tem sido politizada a nível de Brasil, de estados e municípios. Esse tipo de desfoque acaba fragilizando os debates centrais. Existem debates que estão acima de concepções ideológicas ou políticas, mas que perdem a atenção, ficam em segundo plano por conta de uma politização desenfreada. Mas, infelizmente, devo reconhecer como inevitável não se politizar a CPI da Covid. À medida que as investigações forem avançando, que notícias sigilosas, informações sigilosas se tornarem públicas, reveladas, certamente o uso político vai acabar interferindo, influenciando. Por quê? Porque a opinião pública é diretamente atingida e os políticos dependem, necessitam da opinião pública, de preferência positiva, em seu favor. Então, à medida que essas informações forem sendo veiculadas, expostas, esse debate político, muitas vezes essa divergência, em primeiro lugar, ela acaba sendo mais forte, mais acentuada, mais evidenciada. Então, acredito que esse vai ser o teor, a tendência das investigações. Eu vou fazer uma afirmação aqui, vou deixar em aberto para os comentários dos meus amigos, mas eu acredito, já é minha afirmação, de que desde a sua criação até o último momento de sua conclusão, eu estou fazendo uma previsão aqui, esta CPI da Covid-19 já está totalmente politizada no Brasil. Vai ser impossível separar uma condução de investigação das questões políticas de olho em 2022. Quem quer comentar isso para mim? Lívio, só fazendo uma observação, que a gente já vem fazendo, né, essa politização, a gente já vem observando essa politização desde que se faz comparativos de gestões municipais, estaduais e federais, da maneira de que cada esfera de governo vem conduzindo a pandemia.
né? Tanto que o assunto chegou aí para o Supremo, para saber quem mandava em quê, até onde ia o poder de cada gestão, né? de cada governo, até onde os municípios podiam ir, até onde os estados podiam ir, até onde o governo federal poderia ir, principalmente naqueles estados e municípios em que há né, essa discordância em relação à gestão, onde há adversários a nível de governo federal, municipal e estadual. Então, a gente já vem presenciando muito antes da CPI. Então, a CPI já é a abertura de uma CPI, a formação de uma CPI, ela já é consequência dessas ações que já vem em discordância desde o início do enfrentamento da pandemia. Então, não tem como não falar em politização. O senador Ciro Nogueira, experiente do jeito que ele falou de uma forma como para jogar, né? Porque ele sabe que o nome CPI em si já tem um peso grande o suficiente, já é forte o suficiente, e que ali já se fala em politização. Não tem como você abrir uma CPI e você não politizar o debate, porque já a própria criação de uma CPI já é uma politização de um debate. Beleza? Com certeza, e só reforçando o que a Maiara disse, nós já observamos a politização no momento de se colher um texto das assinaturas. Então, se formos ver quem são esses senadores que fizeram questão de assinar a abertura da CPI, a formação da comissão que vai analisar, vai ter direito a voto, no momento de se atribuir responsabilidades, quem fez, quem não fez, quem errou, quem acertou, ou quem foi omisso. Então, tudo isso vai ser motivo para fortalecer o embate, principalmente as divergências políticas. E uma CPI, infelizmente, se sabe como começa, né? Mas não se sabe quando e como termina. E com aí as eleições batendo a porta, embora a gente tenha uma pandemia e o ideal era que as prioridades e discussões fossem em torno da pandemia, mas para um resultado positivo de ações, né? O que vai acontecer é que a CPI, infelizmente, é um pano de fundo para as eleições mesmo. Concordo, Edna. E tudo que vier dela vai ser utilizado aí nas campanhas, tanto de um lado como do outro. Você tirou o pensamento que eu estava aqui realmente formulando. O assunto das eleições de 2022... Isso. CPI. Como já foi nas eleições passadas. Exatamente, né? Já houve essa politização nas eleições municipais, em que a gente viu aí algumas gestões que não conseguiram reeleger seus sucessores, até mesmo pela maneira que conduziu, né, o enfrentamento da pandemia. Exato. Então, não só aqui na capital, mas também em outros municípios do interior do estado, em outros estados, né, e outras cidades também, Brasil afora. Então, não tem como a gente a gente continua vivenciando uma pandemia e continua com a politização desse debate, que com certeza terá consequências em 2022. É verdade. Aqui algumas notinhas que nós temos hoje dos bastidores da política, e eu quero trazer para você uma informação de que o texto da segunda reforma administrativa da gestão Dr. Pessoa foi apresentado nesta segunda-feira aos vereadores da capital do estado do Piauí. Dentre os principais pontos está mudanças na Coordenadoria de Segurança Pública e a criação de uma nova pasta. Outro ponto que sofreu alteração foi a nomenclatura da nova pasta. Antes chamada apenas de Secretaria da Agricultura, passa a partir de agora a ser Secretaria da Agricultura e também da Produção. Modificações sensíveis, pequenas, discretas, Edna Maciel. Não deve ter muito dificuldades desse texto ser aprovado lá no Parlamento. Como é que você avalia? Creio que não. Creio que não terá dificuldades, não. Agora, assim, essa é uma secretaria, inclusive, que já estava praticamente em andamento, né? Já tinha um andamento, já tinha um projeto em relação a essa secretaria. Acho que o importante das reformas administrativas é a gente perceber quais realmente terão um impacto grande para a população, para a questão das emendas parlamentares. Vamos observar aí, creio, meus colegas podem pontuar aí, que não terá tanta dificuldade, não. Vai depender aí das novidades nos próximos dias. Discreta essa modificação proposta pela segunda reforma, não é, Elisa? Sim, mas de toda forma entender também o caráter político
dessa estratégia. Já tivemos uma reforma administrativa no início da gestão, uma gestão nova se instalando, uma nova equipe de governo sendo colocada, aliados de primeira hora já acomodados naquele primeiro momento. Agora vem uma segunda reforma com o objetivo de complementar a primeira. Pelo menos esse é o argumento da Prefeitura de Teresina. Uma primeira reforma menor foi feita e agora uma segunda reforma vem para complementar. Precisamos considerar que outros partidos são considerados agora aliados, integrados à base do prefeito e, portanto, terão direito a indicar cargos, a ocupar realmente espaços na gestão do prefeito Dr. Pessoa. Posso citar aqui o PSL, o DEM, o Progressistas, que também está trabalhando esse alinhamento, estiveram no campo da oposição no que diz respeito à disputa eleitoral, mas agora, pós-eleição, querem esse alinhamento. Então, esses fatores, eles pesam, eles passam a ser considerados. Se espaços são reorganizados, criados ou extintos, mas sempre com esse objetivo de acomodar a base política. Por quê? Porque isso reflete na relação do prefeito com o parlamento. Ele precisa ter uma maioria sólida, realmente ativa, de fato, propositiva na Câmara Municipal para conseguir governar, conseguir ter sucesso na administração da cidade. Vamos ao nosso próximo assunto, porque foi anunciado que o presidente estadual do Progressistas, deputado Júlio Arcoverde, se reúne ainda nesta segunda-feira com o presidente municipal do PSDB, vereador Edson Melo. Neste encontro, eles devem discutir a manutenção da parceria entre as duas legendas na capital, após a morte do ex-prefeito Firmino Filho, do PSDB. O Progressista se prepara também para o lançamento da pré-candidatura do senador Ciro Nogueira ao governo do estado do Piauí, pré-candidatura essa que deve ser confirmada no dia 26 de abril deste ano. Para reforçar a base de Ciro na capital, o Partido Progressistas espera contar com o PSDB. O objetivo é garantir que o grupo liderado pelo ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, vai seguir unido ao lado de Ciro. Maiara Martins, suas expectativas sobre esse encontro? Lívia, eu acredito que eles vão manter, né, essa parceria que já vinha no âmbito administrativo na gestão do ex-prefeito Firmino Filho. E também no âmbito político, essa parceria ela tem tudo para continuar. O senador Ciro Nogueira tem dado sinais aí claros de que quer o PSDB, né, compondo, o partido já vem trabalhando outros nomes, inclusive o próprio nome da ex-primeira-dama, né, da deputada Lucy Soares, aqui, que deve herdar também esse capital político do ex-prefeito Firmino Filho. Então, com certeza, aí, se chega a esse alinhamento, é indiscutível o alinhamento que se tinha o senador Ciro Nogueira com o ex-prefeito Firmino Filho, e que essa aliança ela deve continuar, porque o PSDB também tem interesse nesse capital que foi conquistado pelo Progressistas, né, pelo senador Ciro Nogueira. Então, tem grandes chances, inclusive, do PSDB vir a indicar um nome. O senador Ciro Nogueira já vinha trabalhando o nome do ex-prefeito Firmino Filho para estar nessa coligação, já vinha falando muito, defendia o nome de Firmino para o Senado. Infelizmente, Firmino Filho agora não vai poder participar desse processo eleitoral por conta do seu falecimento, mas, com certeza, aquelas pessoas que eram ligadas diretamente ao ex-prefeito devem estar aí em sintonia com o senador e devem estar marcando presença nesse dia 26 de lançamento da pré-candidatura do senador Ciro Nogueira ao governo do estado. E hoje acredito que seja mais para formalizar, né, uma aliança, aí essa conversa entre o deputado Júlio Arcoverde e o vereador Edson Melo, que é a liderança do PSDB aqui, histórica aqui em Teresina. Então, acredito que as duas siglas vão sim andar alinhadas aí nessa oposição ao governo do estado. Eliezer, uma aproximação natural na sua análise, realmente PSDB e Progressistas apenas vão colocar o pingos nos is e realmente continuar marchando junto? Sim, vale ressaltar que é uma aliança com vistas à eleição estadual do próximo ano. Aqui na capital, os grupos estão até o momento unidos no sentido da militância política. Foi lembrado aí o nome do ex-prefeito Firmino Filho, já era colocado, especulado para a disputa de senador, ou quem sabe mesmo de governador. Isso
realmente ia depender do momento mais próximo da eleição, mas era um nome notável, com consistência e todas as condições para representar o partido. De toda forma, essa aliança, essa afinidade, ela deve se manter. Não é porque o PSDB perdeu na capital que ele também se dissipa totalmente. É claro, todo grupo, quando perde um espaço de poder, enfraquece, mas o grupo do PSDB, os tucanos aqui na cidade de Teresina, são muitos, espalhados, a militância é forte em todas as regiões da cidade, existe realmente este campo político bastante dominante por parte aqui do PSDB, e isso deve ser agregado, aglutinado para o grupo do Progressistas na disputa estadual. É uma forma interessante de garantir uma eleição competitiva aqui na capital. Olha só, Edna e Eliezer, Maiara chegando, me revelou aqui através do WhatsApp que tem uma notícia quentinha pra gente, notícia de última hora. Maiara, conta pra gente que notícia foi essa que chegou até você. Pronto. PSB, né, do ex-governador Wilson Martins, ingressa oficialmente no governo do estado. Né, saiu no Diário Oficial de hoje a nomeação de José Augusto Nunes, né, para o comando da Defesa Civil do Estado, saindo Geraldo Magela, que estava como secretário, e agora assumindo aí esse nome indicado pelo ex-governador Wilson Martins, marcando a entrada do partido aí no governo do Estado. Já vinha essa conversa, né, se tinha uma expectativa do próprio ex-governador Wilson Martins assumir o comando da secretaria, mas ele preferiu indicar o nome, José Wilson Gomes. Ele é diretamente ligado ao ex-governador Wilson Martins, já comandou a Codevasf, a GESPISA, né, já teve essa representatividade toda indicada pelo ex-governador Wilson Martins, e aí entra aí agora o partido, vamos ver agora como é que vai ser esse desenrolar, que PSB e PT estavam afastados já há algum tempo, mas começaram a ensaiar essa reaproximação que foi concretizada hoje com a nomeação aí do José Augusto Nunes. Edna Maciel, só realmente formalizar este casamento que todo mundo já sabia, de certa forma já acompanhava pela imprensa, que estava sacramentado. Isso, inclusive nós chegamos a comentar também aqui em todos os nossos meios, nossas mídias sociais, nos meios de comunicação. Era um noivado, né, de alguém que tinha rompido, mas que vinham se paquerando aí agora nessa nova fase. Teve aquela reunião de tanta repercussão, né, com os participantes muito fortes em nível nacional, estadual e municipal, e só podia dar nesse resultado. É uma notícia já aguardada, né, e agora, como a nossa querida Maiara deu aí, já oficializada agora, né, no momento, e vamos, já é um fortalecimento, né, dos dois partidos para um casamento já prevendo as próximas eleições, é claro. Beleza, e talvez para Wilson Martins, ex-governador do estado do Piauí, não vai ser difícil voltar à base do governador Wellington Dias, visto que foi de onde ele saiu. E ele sempre diz que ninguém se perde no caminho de volta. Então, boa afirmação. Nesse caso, o PSB sai fortalecido. Lembrar que o partido tinha basicamente um deputado estadual, o deputado Gustavo Neiva, até fazendo oposição na Assembleia Legislativa. Então, o partido começa 2021 com a vice-prefeitura da capital, com algumas prefeituras até importantes de expressão no interior do estado, agora pode agregar, fazer parte da equipe de governo, ocupando um espaço que antes era do Progressistas, né? O Progressistas realmente saindo, colocando em prática esse rompimento com o governador Wellington Dias, e um nome já bastante conhecido no grupo do PSB para a Secretaria de Defesa Civil, uma secretaria de bastante expressão, importante aqui do estado do Piauí. Isso deve fortalecer ainda mais a sigla. À medida que espaços são conquistados, as bases têm mais condições de serem alimentadas, as lideranças do partido conseguem atuar mais, prestar um serviço, ganham visibilidade, e isso para somar com o grupo para 2022. Não imagino pessoalmente o PSB indicando uma das 3 vagas majoritárias, mas que vão estar ali protagonizando, também na linha de frente do projeto político do governador, certamente estarão. Sim, vai lá. Desculpe, só observando aqui, pegando esse gancho aí do Eliezer, da força que os dois partidos vão ganhar, o que essa aliança vai ganhar com o trabalho no interior, né? Porque tanto um partido como outro, o PSB tem também
essa penetração no interior, e esse casamento só vai fortalecer aí as conversações para as próximas eleições. O partido pode ousar, inclusive, aumentar sua bancada na Assembleia e, quem sabe, conquistar uma cadeira na Câmara Federal. Aqui Olha aí. Interessante para todos. E é interessante aí fazer a observação, né, que de como deve ser agora o comportamento do deputado Gustavo Neiva, né, diante desse novo cenário de Você acha que muda, Mayara? Ele não me respondeu. Eu estou com uns 3 dias procurando ele aqui, mas ele não me responde. Você acha que muda, Mayara? Vai precisar observar como é que vai ser esse comportamento dele aí, né? Que ele era um dos opositores ferrenhos aí ao governo do estado. E isso o governador Wellington Dias mostrando mais uma vez sua habilidade política, em negociar, em conversar com todos os partidos para ampliar, né, para aumentar a sua base de sustentação. Agora mesmo é que a base de oposição ela se torna mais minúscula ainda e o governador ganhando mais espaços para aprovar qualquer projeto, qualquer matéria de interesse dele sem maior dificuldade lá na Assembleia. Vamos, assim como quem não quer nada, mandar uma equipe de reportagem para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e ouvir o deputado Gustavo Neiva, que realmente sempre foi um nome muito identificado, caracterizado pela oposição ao Palácio de Karnak, pessoalmente ao Wellington Dias, e sempre foi também um nome muito fiel ao seu partido e ao ex-governador Wilson Martins. Realmente nós queremos ouvir, saber como deve ser esta tendência de postura do parlamentar. Edna Maciel, obrigado, boa semana para você, até amanhã. Obrigada a todos, boa tarde. Muito obrigada aí a todo mundo. Obrigado. Até amanhã, Eliésia. Até amanhã. Até amanhã, uma ótima tarde a todos. Mayara, seja bem-vinda e até amanhã. Obrigada, uma ótima tarde a todos, até amanhã. Política do Dia.